Estamos ao vivo, sejam bem-vindos, meus amigos do canal Leandro Mactube, canal que fala de ufologia e espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. Hoje estamos aqui com o criador do canal Desvendando Mistérios, ufólogo há mais de 25 anos, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, que é a CBU, diretor nacional da MUFON no Brasil, pesquisador de campo certificado pela MUFON e membro da Star Team da MUFON, além de ser autor de mais de 13 livros. Estamos falando aqui nada mais nada menos do que Tiago Luiz Tiquete, que vai brilhantar hoje a nossa live com um assunto que é do interesse de muitas pessoas que são entusiastas da ufologia, de forma geral, que é 2022, o ano do contato. Será somente um clickbait? A gente vai saber já já, a partir de agora. Peço vocês também que estão assistindo aqui, deixem seus likes, seus comentários. Lembrando que hoje está aqui no rodapé, sorteio de 2 brindes que eu vou contar ao longo da live para vocês quais são. Eu já fiz uma live no Instagram, o pessoal que viu no Instagram já tem uma noção do que é esse brinde que a gente vai sortear, que eu recebi do amigo Edson Boaventura, do último programa, que foi na sexta-feira passada. Estamos aqui agora com ele, Tiago Luiz Tiquete. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal aí do seu canal para a gente falar um pouco sobre ufologia. Eu vou só mudar aqui a configuração do som para vocês não ficarem ouvindo o retorno do Tiago. Acho que agora resolveu, tá? E a gente vai começar com nada mais, nada menos do que a pergunta que é o título do canal. O que seria esse Contato 2022? Tem a ver com o quê? Tem a ver com a abertura de novos arquivos da ufologia? Olha, eu acho que sim. E também porque, desculpa, a pesquisa nos Estados Unidos parece que ela ficou séria. Né? A gente teve em 2021 aquele relatório do Pentágono relatando 134 casos que eles registraram, mas desses 134, somente um eles conseguiram explicar. Então deu aquela angústia de saber o que são aqueles outros 133 casos. E no final do ano, no apagar das luzes de 2021, foi colocada a inclusão de uma emenda do Unidentified Aerial Phenomena, que são fenômenos aéreos não identificados. Eles estão tirando o nome OVNI, UFO, em inglês. Estão tirando porque quando você pensa em UFO, você já pensa em contato extraterrestre. Isso já está inerente na memória, na cabeça de todas as pessoas. Eles então estão tentando desvencilhar. Eles querem parecer sérios, na palavra deles, dos militares. Eles querem fazer um trabalho sério, então fenômenos aéreos não identificados podem ser muito mais do que objetos voadores não identificados. E naquele relatório do Pentágono, ele dava 5 opções para explicar aeronaves secretas americanas, aeronaves secretas de outros países, fenômenos atmosféricos, aeronaves comuns e outros. Esse outros é que é a pegadinha. Esse outros falava de são casos onde se necessita de uma investigação científica mais profunda. E no final, como eu disse, no apagar das luzes de 2021, foi colocada na lei, foi colocada uma emenda dos UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, dentro da Lei de Autorização de Defesa Nacional, que é de 768 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso dá quase 5 trilhões de reais. Não estou dizendo que a emenda é nesse valor, mas o budget, o orçamento da Lei de Autorização de Defesa Nacional é de quase 5 trilhões de reais. E vai ter alguns milhões de dólares ali para investigar esses objetos. E isso a partir de agora, 2022. Estamos tendo essa guerra, essa fatídica guerra, essa disputa de territórios, que pode atrapalhar ou não esse segmento
esse prosseguimento dessa investigação ufológica. Mas quando a gente fala que 2022 pode ser o contato, não é o contato, eu diria mais que seria o início realmente de uma investigação séria do fenômeno ufológico. É o que a gente espera. Pelo que eu entendi, então o investimento seria pelo menos umas 5 a 10 vezes o valor investido tanto pelo Elon Musk, com o projeto dele, quanto com o que o governo passa para a NASA, não é isso? O valor de 766 bilhões de dólares é do valor da defesa, para tudo, para a defesa nacional dos Estados Unidos. E aí você engloba tudo. Defesa do território, programas militares e tudo mais. Eu não sei o valor que foi destinado à emenda, o valor da emenda destinada dentro desse orçamento de 768 bilhões, foi incluso alguns milhões para essa investigação. Então, eu não sei quanto é que o Elon Musk está investindo nisso, mas o investimento do governo é muito maior do que qualquer um deles possa investir. E o contraponto disso é eles esconderem a questão dos arquivos em relação aos avistamentos e os contatos e ao mesmo tempo fazerem esse investimento dentro dessa área, porque será que esse investimento não seria para aumentar o controle que eles têm dentro desses casos que foram abertos e essa diretriz agora nova realizada tem alguma fundamentação, na sua opinião? Não, eu acho que a gente tem mais dúvidas do que certezas em qualquer coisa quando se trata de governo americano, de orçamento secreto, orçamento, vamos dizer, explícito e pesquisa ufológica. A gente nunca pode descartar nada. Eu acho que o governo americano sempre investiu na pesquisa ufológica, sempre investiu. Por quê? Eles querem ter a tecnologia que ninguém tem. E uma vez que você tem essa tecnologia de poder viajar a milhares de quilômetros por hora, de não, digamos, respeitar as leis da física que nós conhecemos, qualquer país se torna o dono do mundo, imbatível, e não tem como fugir disso. E isso também pode ter algum receio dos americanos em específico com a evolução tecnológica também que a China vem tendo na relação com o investimento aeroespacial, porque, segundo dados, a China também está investindo na questão de inteligência artificial para monitoramento dos OVNIs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se tem alguma ligação do receio, porque eu creio que os americanos, sim, têm algum receio em relação ao Oriente, mas em específico sobre a inteligência artificial no monitoramento dos chineses com os OVNIs, o que você pode falar sobre isso? A China, em pouco tempo, ela vai se tornar a maior potência mundial econômica e bélica. Pode não ser capitalista, uma potência capitalista, que isso vai manter como americano, porque não tem como, porque lá na China, apesar de ser aberto, lá tem McDonald's, tem tudo, mas ainda é um regime ainda fechado. Mas a China está investindo em inteligência artificial há muito tempo. E a própria inteligência artificial ela é utilizada já há muito tempo também. Hoje, por exemplo, nos voos espaciais, antigamente o astronauta, para fazer acoplação do módulo lunar ou de um módulo de foguete com uma estação espacial, a Mir, a Estação Internacional, tinha que ser manualmente. Hoje em dia, a própria inteligência artificial faz isso. 10 segundos antes do lançamento de um foguete, o astronauta ele não mexe mais nos controles. Todo o prosseguimento de decolagem é feito pela inteligência artificial. Então, na área da pesquisa espacial, essa inteligência artificial já é uma presença constante. E se você for ver a China, em termos de tecnologia, ela teve um avanço gigantesco. A China, na década de 90, não era nada. Era um país grande e pobre, populoso e pobre. Hoje em dia, ela é uma potência em todos os sentidos. E certamente a China investindo em inteligência artificial, e ela está investindo porque ela tem poderio
ela tem pessoas, ela tem recursos econômicos para isso, ela vai, sim, sem sombra de dúvidas, ser a maior potência do planeta. E como que a MUFON ela participa dessas investigações dentro desses avanços tecnológicos dentro da questão ufológica? Os arquivos são somente dos Estados Unidos e do Brasil, ou a MUFON em específico ela pega dados da China, pega dados da Rússia, da Índia, que também trabalha com a questão aeroespacial e investigação do fenômeno UFO? O que você pode falar em relação à MUFON? Na MUFON, da qual sou diretor nacional no Brasil, a MUFON ela trabalha com pesquisa de campo. Tá? Então, nós temos diretores em várias partes do mundo, nós temos pesquisadores de campo certificados pela MUFON em vários lugares do mundo, e todo o banco de dados da MUFON ele é alimentado por relatos de pessoas. Obviamente que há casos em que a MUFON ela avoca para si a investigação de algum caso notório. Mas independente de tecnologia ou não, a MUFON, os arquivos dela são baseados em relatos de pessoas. Eu, como diretor e também pesquisador de campo pela MUFON, eu tenho acesso a esse banco de dados. E a gente tem relatos do mundo inteiro. Da China são poucos. Infelizmente, não que lá tenha menos avistamentos do que qualquer outro país, mesmo porque um país daquele tamanho, eu creio que deve ter muitos avistamentos. Mas realmente é a falta do acesso à internet, à plataforma da MUFON. São vários sites na China que são bloqueados. Não sei se a China é bloqueada ou não, mas tem essa dificuldade de conseguir informações. E a MUFON trabalha dessa forma, com a pesquisa de campo, estritamente de campo. Perfeito. E ligando ao caso que está ocorrendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, tem algo que vocês saibam que seria ligado à questão dos russos também terem contato com essa tecnologia supostamente extraterrestre, ou esse caso específico não tem nada a ver? Porque surgiu um caso aí há um tempo atrás falando que os silos nucleares foram desativados por objetos voadores não identificados na época da Guerra Fria. E sabe-se também que a Ucrânia estava apoiada por parte da OTAN. E a gente sabe o básico pela informação que a gente recebe aqui. Dentro disso, você acha que tem alguma ligação dessas tecnologias extraterrestres ou tecnologia reversa do seu conhecimento, e isso ser um dos motivos? Não, eu creio que eu acho que esse conflito que está tendo entre a Ucrânia e a Rússia é meramente político, meramente não, né? Meramente é uma palavra muito fraca. É político, econômico e territorial. Ali, meu entendimento é que a Rússia, a princípio, se sentiu ameaçada, porque a Ucrânia ela é o país, já foi uma república socialista soviética, na antiga União Soviética, ela fazia parte da União Soviética, e quando teve a queda, teve o colapso do socialismo da antiga União Soviética, várias outras, a União Soviética se fragmentou em várias outras repúblicas, e a Ucrânia é a maior dessas ex-repúblicas. Mas muitos ucranianos ou russos que ficaram na Ucrânia, eles defendem a Rússia, eles querem o separatismo, eles querem ser, de novo, partes da Rússia. Tem lugares na Ucrânia, regiões na Ucrânia onde se fala só o russo, onde a moeda é o rublo, que é a moeda russa. Então, eles querem a separação para voltar a ser território russo. E o que aconteceu ali foi que a Rússia se sentiu ameaçada se a Ucrânia entrasse na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como algumas outras ex-repúblicas já entraram, a Lituânia já entrou, acho que a Eslovênia também está, são repúblicas pequenas, mas que não têm o tamanho da fronteira e não têm o poderio que uma Ucrânia poderia ter. Então a Rússia se sentiu ameaçada porque, imagina você, coloca na fronteira do seu país
vários mísseis na fronteira do seu país. E a Rússia é grande e ela tem como fronteira a Ucrânia, os países da Europa, e do outro lado ela tem a China e também o Alasca, que é dos Estados Unidos. Ela estaria cercada de inimigos, se ela assim pensasse. Então seria um alvo fácil para um ataque por todos os lados. Ela se anteveio a isso e falou: olha, não aceito. É a mesma coisa se a Rússia voltasse a colocar os mísseis balísticos em Cuba. Imagina, a gente teria um novo episódio da Baía dos Porcos. Imagina a Rússia levando mísseis para a Venezuela, levando mísseis para Cuba, alimentando alguns mísseis para o Irã, para o Iraque, para o Afeganistão, para a Síria, para a China. Seria uma ameaça também para qualquer desses países vizinhos. Não estou, de forma nenhuma, dizendo que a guerra tem um motivo, é fatídico, é verdadeiro a Rússia atacar a Ucrânia, de forma nenhuma. Mas deve possivelmente ter coisas que a gente não faz a mínima noção por debaixo de tudo isso. E em relação ao que você falou dos arquivos abertos americanos e essa mudança na diretriz, qual a ligação que a gente pode fazer com o que ocorreu no governo Dilma em relação à abertura dos arquivos das Forças Armadas Brasileiras? Foram abertos da mesma forma? Foram mais... como que eu posso usar a palavra correta? Porque eu soube que assim, eles liberaram uma quantidade X de documentos, mas teria muitas coisas por trás. Mudou alguma coisa? E qual é a semelhança entre a abertura dos americanos em relação ao fenômeno e o que o governo brasileiro fez em relação a isso há alguns anos atrás? A abertura americana, ela é devida à pressão da sociedade, à lei de liberdade de informação e aos vazamentos. Tá? Se você for pegar os documentos americanos que são liberados através da lei da liberdade de informação, da FOIA, você vai ver que a grande maioria dos documentos estão tarjados de preto, a páginas totalmente pretas. Quer dizer, você não consegue extrair dali nenhuma informação. No caso dos arquivos brasileiros, tudo teve início na campanha da revista UFO, que fez uma campanha lá em 1997, quando criou-se a CBU, no Fórum Mundial de Ufologia, que aconteceu aqui em Brasília, em 1997, onde a revista UFO Javaer trouxe acho que praticamente 80 ufólogos do mundo inteiro. Eu estava aqui em Brasília, tive a honra de participar desse evento, não como palestrante, mas como ouvinte. E a gente começou a fazer essa campanha UFOs, Liberdade de Informação Já. E essa campanha culminou com várias aberturas e liberações de documentos que até antes eram sigilosos. Operação Prato, ficamos conhecendo. O capitão Holanda, na época era capitão, depois virou coronel Holanda, entrou em contato com o Giveri e com o Petit para falar abertamente da Operação Prato, que já se sabia um pouquinho antes, quando o Bob Pratt foi ao norte do Brasil e escreveu o livro Danger Zone em Brasil, que fala sobre o ataque do chupa-chupa. Mas essa campanha encampada pela CBU e pela revista UFO, hoje já liberou mais de 5.000 documentos disponíveis gratuitamente, fisicamente, no Arquivo Nacional aqui em Brasília e digitalmente no site do Arquivo Nacional. Qualquer pessoa pode ter acesso a fotos, relatos, documentos, filmes de objetos voadores identificados, investigados ou recebidos pelas Forças Armadas Brasileiras, por relatos de pilotos. Tudo isso foi uma campanha feita pela revista UFO. E hoje a gente ainda continua com essa campanha. Não parou. A gente cada vez mais pede que os documentos liberados, aí a gente fala de Varginha, a gente fala da Noite Oficial dos OVNIs, que até hoje não tem todos os documentos liberados, a gente tem grande parte deles liberados pela campanha da revista UFO. A gente aguarda alguns documentos desse serem expostos ao público. O meu sentimento é que esses documentos foram perdidos, estragados, destruídos
ou levados para alguém. Hoje, eu não acredito que esses documentos mais antigos, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, o OVNI da Ilha de Trindade, Varginha até ainda estão guardados, mas esses outros eu não acho mais que esteja em poder dos militares. Eu acho que já se perdeu. Inclusive filmagens, né? A gente tem conhecimento aí, para quem acompanha e estuda ufologia, que tinham filmagens, né? Naquelas câmeras V8, que tinha, Super 8, aliás, que tinha filmagens dos militares que eu nunca tive acesso a não ser a fotos. Fotos eu tive, eu não sei se você já teve acesso às filmagens, inclusive eu tenho todos os arquivos liberados comigo, inclusive, se eu não me engano, foi o próprio Gevaé, um grande abraço para o Gevaé, que me enviou. Em 2013, a Comissão Brasileira, eu não fazia parte, né, da CBU, foi 2013 ou foi 2007? Não lembro agora. Mas eu não fazia parte, eles foram recebidos no Condabra, foram convidados a ir ao Comando Aéreo Brasileiro. 2013. Lá, foi 2013, não é? E Foi. lá eles foi mostrado para eles vídeos da Operação Prato. O Gevaer viu, o Petit viu, o Beck, o Roberto Afonso Beck na época viu. Eles viram esses vídeos. Só que esses vídeos nunca vieram a público. Foi prometido que viessem a público. Em 2015, aí eu já fazia parte da CBU, nós fomos convidados através do Fernando Ramalho, que era o presidente da CBU na época, ele costurou tudo isso. Nós fomos convidados a participar de uma reunião no Ministério da Defesa, a pedido do ministro da Defesa, que era civil, para tratar do assunto ufológico. Nós fomos recebidos por representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E por isso aqui, por muito pouco, não se criou pela primeira vez um grupo civil-militar oficial para a investigação do fenômeno ufológico. Isso só não ocorreu porque houve o impeachment da Dilma, o aspecto político não estava favorável, e aí quando a Dilma caiu, a gente perdeu todos os contatos das pessoas que a gente tinha lá dentro no Ministério, né? Mudou tudo. Então, perdemos essa grande oportunidade de ter um grupo civil-militar para a investigação dos fenômenos ufológicos. Perfeito. Dentro desses documentos que foram liberados, tem alguma coisa que dentro da ufologia casuística vocês não tinham conhecimento e tiveram a prova real depois que esses documentos foram vazados? E qual seria o caso específico mais detalhado desses documentos que foram menos censurados, que você pode relatar aqui? Não, esse caso, quando a gente teve acesso a esse documento, ele especificou bem detalhadamente algo que a gente tinha dúvida e eles corroboraram com o que a gente pensava anteriormente. Você tem alguma coisa em mente em relação a esses documentos? Que tinha dúvida, não, mas o caso mais espetacular foi a Operação Prato. Através desses documentos liberados, a gente já tinha alguns já tinham sido vazados, alguns documentos, algumas fotos. Mas quando esses documentos foram oficialmente liberados, disponibilizados pelo governo brasileiro, a gente conseguiu ter a noção de quão grande foi esse fenômeno no Pará, no Maranhão, no Amazonas. E mais do que isso, todos esses documentos, além disso, todos esses documentos ainda são uma pequena parte do que realmente aconteceu lá. A gente tem relatos de que, principalmente do Carlos Mendes, escreveu até um livro publicado, Luzes sobre o fenômeno da chupa-chupa, Operação Prato, que ele é um repórter, jornalista, repórter investigativo, que ele esteve lá na época investigando isso. Ele conta no livro dele, na revista, está na Biblioteca UFO, ele conta que houveram casos muito mais impressionantes no interior, mais para dentro, em cidades mais distantes da capital. Porque a Força Aérea, a equipe do General Holanda, do Capitão Holanda, eles investigaram Colares, Belém, Mosqueiro, Ilha do Sol, são relativamente próximas à capital. O Carlos não, o Carlos foi para o interior mesmo. Foi para o interior mesmo. E lá ele teve muito mais relatos do que chegou a conhecimento desses militares. Oficialmente, a gente tem
que uma pessoa morreu após o ataque desse chupa-chupa, né, desse fenômeno, desses objetos. Mas o Carlos e eu também concordo com ele, a gente acredita que morreram outras pessoas. Nessas longínquas aldeias, vilas, que não chegaram nem a ser investigados. Foram atacados e morreram. Porque o grande aspecto mais grave do fenômeno é que as pessoas eram atingidas por esse raio desses objetos e as pessoas ficavam anêmicas. Quer dizer, esse raio, de alguma forma, tirava o ferro do sangue das pessoas. E as pessoas morriam de anemia. Chegou a ser confundido com febre amarela. Porque ninguém tinha o aspecto da febre amarela, que é aquele olho amarelo, que é a pele amarela. E foi ver que era impossível ter um surto tão grande de febre amarela, e as pessoas relatando que estavam sendo atacadas por objetos voadores não identificados. Então esse foi o caso, quando saíram esses documentos, esses foram os casos mais espetaculares. Eu faço um parêntese aqui, quando eu disse que a aeronáutica perdeu muitos dos documentos, na minha opinião. O meu pai, ele foi da aeronáutica. E meu pai, no final da carreira, ele era do A2 da aeronáutica, que é o serviço secreto da aeronáutica. E certa vez, depois de muito insistir, perguntando se tinha documentos ali na sala dele, ali no A2 do 3º Comar, no Rio de Janeiro, se ele tinha documentos sobre discos voadores. Porque ele sempre levava para mim cópias, isso é década de 90, cópias de reportagens de jornais de casos ufológicos. Tinha um jornal no Rio de Janeiro, não sei se você lembra, o Última Hora. Lembro. Ele publicava muito, tinha uma seção sobre ufologia. E meu pai, o trabalho lá dos militares, lá dos soldados, era recortar isso, colava numa folha, numa folha de rosto do 3º Comar e arquivava, e ele me trazia essas cópias. Então, uma vez, eu insistindo, ele pediu para o soldado trazer para mim os arquivos que ele tinha. E dentro desse arquivo tinha lá uma foto anexada a um relato de um piloto, que mostrava a foto de um objeto voador identificado do lado esquerdo do piloto. O piloto tinha virado para tirar a foto, porque dava para ver a janela lateral do avião, o avião aqui, o cockpit, a janela lateral dele e o objeto em forma de scud metálico, brilhante, em plena luz do dia, sem janela, sem rebite, sem nada. O piloto tirou a foto de um objeto que devia estar a uns 300 ou 400 metros de distância do avião. E essa foto nunca foi publicada. E eu vi essa foto. E eu falei pro meu pai se eu podia levar essa foto. Se eu podia tirar xerox dessa foto, porque não tinha celular na época. Ele falou, não, é só para você ver e ponto final. Você falou aí sobre o caso Chupa-Chupa, que é realmente o caso mais famoso. Posso falar até mundialmente, né? O mais conhecido deve ser Roswell, porque é americano, né? Mas o caso Chupa-Chupa eu acho que é o mais documentado e o que durou mais tempo. Foi anos que ocorreu aquilo ali. Tem gente que acha que ocorreu durante alguns meses, mas na verdade ocorreram durante várias investidas militares no norte do país. Teria possibilidade dessa patologia das pessoas ficarem anêmicas com o que ocorreu com o caso Varginha, especificamente ligado ali ao caso do policial Xerezi? É diferente. A Operação Prato, na verdade, a Operação Prato, ela ocorreu de outubro a dezembro de 1977. Os casos não. Os casos de ataques continuaram até 1982. Recentemente voltaram a acontecer alguns também. O Rony também, que é um investigador, ele investigou alguns casos que ele achou em documentos do Arquivo Nacional de tribos indígenas falando que estavam sendo atacadas por luzes. Mas bem, o caso do Xerezi ainda é uma incógnita muito grande. Há quem defenda que ele realmente morreu por uma infecção, que ele não teve nada a ver com contato com uma das criaturas, que ele teve uma infecção generalizada e faleceu. Mas há pesquisadores que também afirmam que ele morreu devido ao contato com essa criatura. Há ainda muita dúvida, e eu já conversei com o João Marcelo, que é um dos pesquisadores do caso, que já falou que essa história de ter sido enterrado num caixão de chumbo não é verídica, mas tem gente que fala que é, então ainda há muita controvérsia, ainda há muitos questionamentos sobre isso aí.
A verdade é que a morte do Xerez ainda levanta dúvidas. A família dele só recentemente conseguiu o atestado de óbito dele. Então, o porquê da demora tão grande de um atestado de óbito? Por que o velório dele foi com o caixão fechado? Se você está morto, eu não sei se você consegue contaminar alguém depois de morto, não sei. Mas o do Xerez teria sido o contato com uma dessas criaturas que ele teria pego com as mãos nuas, sem proteção nenhuma, e ele teria sofrido algum tipo de infecção bacteriana, virose, virótica extraterrestre. Segundo o conhecimento que eu tenho, isso ocorreu no começo da pandemia, em relação às pessoas que vinham a óbito, né? E eles estavam fazendo covas específicas para que não houvesse. Eu fechei um pouquinho por causa da moto que estava passando aqui. Devido à possibilidade de contaminar os coveiros e o pessoal que estava trabalhando ali na área da saúde. Então pode ser sim ter alguma ligação desse. Porque, segundo eu soube, o Thiago, ele morreu de uma infecção. Infecção não é transmissível, não é transmissível. Então, nesse caso, não faria sentido. Tem algo errado que não está certo, como diria meu amigo Beto, que está aqui na audiência. E antes de eu continuar, para botar a pergunta que eu achei bem interessante aqui da André Honório, da boa noite para todo mundo. Pessoal, hoje a gente vai sortear um material que é esse aqui que eu falei para vocês, que era surpresa e já não é mais surpresa. São 2 revistas, tá? Da concorrente até do Thiago lá, da revista OVNI, mas... Não existe concorrência, não. O que a gente preza é uma pesquisa ufológica séria, e quanto mais divulgação da ufologia, melhor. Brincadeiras à parte, quem mandar o superchat ou as melhores perguntas, eu vou entrar em contato no privado, tá, para poder enviar para vocês na sua residência essa revista que está falando sobre os OSNI, fala também sobre o multiverso e a ufologia interdimensional, fala sobre OVNIs invisíveis, objetos não detectados por radares, Inglaterra, pouso de OVNI, 3 ocupantes avistados. Agradeço aí ao Edson Boaventura que enviou as revistas. Ele enviou outras aqui também para mim, mas essas aqui, ó, são minhas, são minhas. Tá? Deixa eu mostrar aqui direitinho para não ficar errado. Fiquem com inveja aí, ó, vocês, tá? Obrigado, Edson, pelo presente combinado e cumprido. Então, fica aí o recado para vocês que estão participando. E só vai ganhar quem der like, comentário e se inscrever também no Desvendando Mistérios. E você que é do Desvendando Mistérios também entra aqui no canal Leandro MacTube, deixa seu like, seu comentário. Que a gente está sempre trazendo ufologia com seriedade, sem fantasia, sem mimimi, sem essas egocsideradas aí da internet que ficam inventando história para poder fomentar mentira. O que a gente menos precisa agora é de mentiras. Você tem alguma opinião para dar em relação à pergunta aqui, Thiago? A Andrea pergunta assim: existe algum acordo, no seu conhecimento, entre ufólogos e o Exército com relação aos documentos, no caso, os documentos que foram vazados tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e sobre os documentos que não foram abertos? Não, que eu saiba não tem. E eu acho que não deveria ter. Eu acho que um ufólogo correto e sério, ele é comprometido com a verdade. Se você de alguma forma guarda documentos, se você faz acordozinho para receber documentos em detrimento de outros, ou faz algum tipo de acordo para não divulgar alguma coisa, recebe alguma coisa, mas não divulga outra, eu acho que já está indo para um caminho errado. A liberdade de informação, eu acho que é um direito de toda a sociedade e não pode estar nunca garantida para somente algumas pessoas. E eu acho que os militares também não fariam esse tipo de acordo. Eles não dariam, não os militares brasileiros, tá? Não estou falando dos americanos eu não sei. Estou falando dos nossos militares. Eu acho que não caberia, não caberia. E se algum dia viessem propor isso a mim, eu preferia não receber nada do que fazer parte desse joguinho aí.
Você está falando pela sua pessoa, você também não pode falar por todos os ufólogos, você está Exato, falo por mim, corretíssimo. falo por mim, falo por mim, falo por mim. Porque o pouco que a gente conhece do Brasil sabe que todo mundo como é que eu vou dizer, é passível de ser corrupto, depende do seu Do preço. caráter. Isso, todo mundo tem um preço, né? E o Thiago Exatamente. acabou de revelar que o preço dele não é esse. Tem outra pergunta aqui do Eduardo Antunes, que eu não sei se vai muito para a linha que o Thiago trabalha. Ele pergunta se teria alguma raça trabalhando com alguns países, seria possível categorizar isso. Porque na década de 90, muito se dizia que os Zetas, no caso os Greys, trabalhavam junto aos Estados Unidos. Tem alguma ligação entre esses seres que também fazem muitas abduções, segundo os relatos abduzidos, também trabalharem com os Estados Unidos em específico ou outros países, no seu conhecimento? Eu não acredito, eu não acredito. Primeiro, eu não acredito que exista esse negócio de trabalho entre governo e alienígenas. Não acredito. Seria algo assim, é uma coisa tão grande que é praticamente impossível, na minha opinião, impossível que pelo menos uma pessoa no leito de morte falasse alguma coisa, não falasse alguma coisa, ou revelasse uma coisa. Eu acho que tudo que vem isso faltam evidências. A gente não tem provas. Fora isso, é tudo suposição. Categorizar esses seres, eu fiz. Tá lá no Guia da Tipologia Extraterrestre. Já tá na terceira edição. Eu categorizei. Eu botei em 4 grandes grupos. Humanoides, animais, exóticos e robóticos. Mas de acordo com a aparência física deles. Com aspecto físico. Não como existe aí um tal de livro dos extraterrestres da russo, da KGB. Isso é a maior bobagem que criaram lá em 1997. Eu digo em 1997 porque eu tenho esse arquivo em disquete desde 1997. A única coisa que mudou é que atualizou as imagens. Nem todas. Porque se você for pegar esse tal de livro russo das raças extraterrestres, você vai ver lá o lagarto do Homem-Aranha. Você vai lá ver o Yoda do Guerra nas Estrelas. Você vai ver o ET do Steven Spielberg. Então é uma baboseira que tem gente que ainda compra isso. O grande mal, hoje em dia, que eu vejo na ufologia, não só na ufologia, mas em grande parte da sociedade mundial, é aquela frase que eu usei por muito tempo como um mantra, aquela frase do Mulder, Fox Mulder: eu quero acreditar. Eu não quero acreditar. Eu quero evidências para provar. Você querer acreditar, você entra na crença. E quando você entra na crença, você fica cego para muitas evidências. Você prefere acreditar do que ver, ter a evidência, o fato na sua frente. E você falou no seriado que é muito interessante, que eu também já assisti inúmeras vezes, que é o Arquivo X. Muitas das coisas, quando eu comecei a estudar ufologia, eu percebi que batia com os casos do Arquivo X em muitos episódios. Os experimentos ali, ele falando um pouco sobre os documentos que o Mulder e tanto a Scully achavam sobre o projeto Blue Book, Paperclip, entre experimentos em regiões específicas ali das cidades dos Estados Unidos, com comprimidos e mudança na água, porque tem teoria da conspiração do flúor, tem agora os terraplanistas, fora isso, aonde e qual exemplo de ficção produzida por Hollywood mais próximo da realidade dentro de tudo que você já viu? Pode ser filme, seriado, você tiver alguma coisa que a gente não sabe, você fala assim, assiste isso aqui, que isso aqui está bem próximo do que eu acredito em relação a ter algum tipo de veracidade. O mais próximo, sem sombra de dúvida, foi uma série da década de 60 e 70 chamada Projeto UFO, que está lá no meu canal, Desvendando Mistérios. Foram 26 episódios durante 2 anos, onde a série apresentou casos relacionados, baseados, obviamente, de forma fictícia,
de forma romantizada, mas baseado em casos verdadeiros, pesquisados pelo Projeto Blue Book. Só para o pessoal ter uma noção, o Projeto Blue Book ele investigou mais de 12 mil casos. Desses 12 mil casos, ele considerou inexplicáveis 760, se não me engano. É um número grande. São quase 10% de casos não desvendados. Quer dizer, Tiago, então, que são casos extraterrestres? Não, não quer dizer. É que lá naquele período, lá naquela investigação, eles não encontraram uma solução para isso. Então, para mim, o Arquivo X, eu tenho o box do Arquivo X, das 10 temporadas, tenho os 2 filmes em Blu-ray, eu tenho depois em HD, eu tenho a 11ª e 12ª temporada que vieram anos depois. Eu sou fã do Arquivo X de carteirinha, eu tenho os bonequinhos aqui do Fox e da Scully e do ET, eu tenho todos esses. Falta só do Canceroso, quem quiser me dar de presente, eu agradeço. Mas eu sou fã, e o Chris Carter, ele já deu várias entrevistas que ele se baseou para fazer o Arquivo X em casos também do Blue Book, em teorias da conspiração, e essa foi a grande sacada lá na década de 90. Eu deixava de sair com a minha namorada na época para ficar assistindo na sexta-feira o Arquivo X, eu não perdia um. Então, e tiveram outros, a gente teve recentemente também o projeto Blue Book do History Channel, mas eu acho que ainda ficou atrás do verdadeiro seriado sobre o projeto Blue Book, que foi Projeto UFO. Esse eu recomendo, quem quiser ir lá no meu canal assistir, tem lá. São 26 episódios, se eu não me engano eu tenho lá 23 ou 24, faltam 2 ou 3, que é muito interessante. Eles têm uma pegada bem séria, obviamente, que eles tentam explicar tudo. E nem tudo, nem no seriado eles conseguem explicar, vale a pena. Eu corri aqui para pegar, mas só consegui pegar 3. Você falou dos que você tem do Arquivo X aí, ó. Eu tenho aqui um seriado que eu gosto muito, é esse aqui, ó. Stargate. SG-1. Pra mim foi o melhor de todos, cara. Só viajei muito. Mas ele é bem mais ficção, bem mais ficção. Ele é mais puxado para um Star Trek, não é não? Pra mim, assim, mais próximo do Next Generation. Que eu sou, o pessoal briga comigo, porque, tu gosta mais do Jean-Luc Picard do que do Capitão Kirk. Eu falo assim, é porque eu me identifiquei mais com a história, eu com sou data. Star Wars, eu sou Star Wars. Então, fã de Star Wars dificilmente gosta de Star Trek. Star Wars é meu personagem favorito. Olha a relíquia que eu tenho aqui, eu vou pegar aqui rapidinho, ó. A live aqui não tem esse negócio de muita formalidade, ó. Isso aqui foi uma raridade que eu ganhei de um fã. Darth Vader. Darth Vader. Esse boneco aqui é clássico, que é um Chewbacca que eu tenho. Chewbacca. Tenho também uma Princesa Leia. Princesa Leia. São originais, eu tenho uma cadeira. Da década de 80, esses aí? São todos originais. Que fantástico. Tá? E um R2D2. Olha, cara. Eu também sou fã desse seriado aí. Pra mim, pra quem não assistiu, tá aí as dicas que o Thiago passou. E assista que eu coloquei também, tá? Lembrando que tem muitas pessoas. Pessoal, mandem superchat, like e continuem comentando. Tem uma pergunta do Gurgel, Marcelo Gurgel, que trabalha com transcomunicação instrumental. Ele pergunta assim: Tiago, como a ufologia vê os transcomunicadores que mantêm contato com seres, sejam eles supostamente extraterrestres ou espíritos? Depende de que ufologia você está falando. Porque dividiu-se há um tempo atrás de ufologia científica e ufologia espírita, mística, espiritualista. Eu, para ser bem sincero a você, nenhum desses transcomunicadores, desses médiums que dizem receber, encarnar seres de outros planetas, de outras dimensões, de outros mundos físicos ou não, nenhum deles me convenceu de estar falando a verdade.
E eu digo isso, e eu disse isso pra Mônica, uma vez eu estive com a Mônica de Medeiros, participou de muitos congressos comigo, eu falei, Mônica, não consigo acreditar, não acredito. Robson Me deu Pinheiro, medo agora enquanto tu falou esse nome. não acredito, cara, não acredito, não consegui, eu falei isso pra ela. A Mônica faz um trabalho social incrível, mas nessa parte eu não consigo acreditar. E eu não sou descrente, porque eu acredito que pessoas consigam, eu acredito no Chico Xavier, por exemplo, acredito que pessoas possam psicografar cartas de pessoas que já morreram, porque eu já recebi, da minha mãe e do meu pai. Recebi. De uma forma que só eu poderia saber que eram eles mesmos. Tinha uma coisa ali que só eu saberia. Eu morava no Rio, depois mudei para Brasília, e essa carta veio parar no Centro Espírita em São Paulo, que meus pais nunca frequentaram, que ninguém aqui chegou na minha mão assim, chegou nas mãos da tia do meu pai, e ela passou para mim. Então, e ali falavam coisas que só quem sabia era eu e meus pais. Então, isso me fez acreditar. Eles eram espíritas? Não. 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 Isso corrobora muito com o que você está falando, então. Então não Nenhum foi uma dos dois. influência direta com o médium, porque eu acredito Nenhum na dos dois. mediunidade, eu acredito na fé, eu acredito na espiritualidade. Como o Jô Soares usou uma vez uma analogia de falar assim: se essa caneca me der bom dia, eu dou bom dia para ela, porque alguma coisa tem ali. Se eu tô maluco ou não, cabe o psiquiatra, que eu já passei 10 vezes, dizer se eu tenho que aumentar a dose do meu Rivotril ou não. Mas enfim, eu achei uma pergunta aqui bem pertinente em relação a, novamente, o caso da Rússia e Ucrânia, do Gustavo Costa, que ele fala assim, se vocês acham que teriam interferência dos seres do bem extraterrestre, bem, vou botar entre aspas, para cessar essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a desativação da bomba e aparições no céu para atentá-los. Eu comentei sobre isso com o Thiago antes da gente entrar na live, né? Mas se ele quiser falar um pouco sobre essa questão, porque houve casos de alguns ufólogos relatarem avistamentos de OVNIs desativando silos, né, de ogivas nucleares. Você tem algo a falar sobre essa pergunta do Gustavo? Se esses seres intervêm nessas questões de guerra, de geopolítica que está ocorrendo nesse momento? Primeiro, isso tudo é minha opinião, tá, gente? Primeiro, não existe ser bonzinho e ser malzinho. Não existe. Se eles quisessem de alguma forma interferir em conflitos bélicos nossos, já teriam feito há muito tempo para cessar. Minha opinião. A gente teve casos já de objetos realmente, OVNIs realmente interferindo na desativação de ogivas nucleares. Isso ocorreu nos Estados Unidos em 1967. E o coronel, na época era Capitão Salas, ele relata, ele era uma das testemunhas que viu o objeto sobre a base e que desativou 10 ogivas nucleares. Teve um caso também na Rússia, que aconteceu a mesma coisa. E eles desativaram, não sei o porquê. Se era para mostrar alguma superioridade, se era para dizer, olha, aqui quem manda é a gente, vocês têm essas armas, mas pra gente isso não significa nada. Mas eu não vejo interferência deles em conflito nenhum. Surgiram, a gente tem relatos dos Full Fighters na Segunda Guerra Mundial, mas não há relato deles interferindo. A gente há relatos deles na Primeira Guerra Mundial, na Guerra do Golfo, mas não interferiram em nada. E aí vai muito do que eu acredito. Eles vêm ao nosso planeta, fazem o que tem que fazer, e aí eu falo abdução, a mutilação de gado, agroglifos, avistamentos, eles fazem o que tem que fazer e vão embora. Eles não querem interferir no nosso planeta. Da mesma forma que a gente também, por exemplo, quando está fazendo um experimento, e aqui eu estou chamando a gente de ratinho de laboratório. Quando a gente quer fazer um experimento com algum tipo de animal, a gente interfere o mínimo possível no dia a dia deles. A gente põe um ratinho lá num labirinto para ver se ele acha a saída e come o queijo. E em algum momento a gente vai lá olhar o ratinho. O ratinho certamente viu a gente também. E para ele, pro ratinho, nós seríamos algo fora do comum, fora da realidade dele. Mas a gente não foi lá e pegou o ratinho, tirou do labirinto e botou no caminho certo. Não, a gente deixou o ratinho se virar. A gente fez o que fez com o ratinho, botou ele lá, tirou sangue dele, botou sangue nele,
fez uma orelha nele, quando clonaram aquela orelha do ratinho, lá no início da década dos anos 2000, e fez, e deixou ele se virar. Eu acho que é isso que acontece aqui, eles não vão interferir nisso. Se a gente destruir nosso planeta, é uma pena. Vai ser uma pérola azul a menos no universo, mas eles não vão interferir. Eu acredito que isso vai ocorrer não com o que está acontecendo, dando minha opinião aqui. Eu acho que vai ocorrer algum tipo de redução populacional dentro dessa teoria da conspiração aí, que seria mais uma questão geológica do que uma questão ufológica, espiritual, que é prevista aí por muitos médiums e teóricos da conspiração. O Evolução Espiritual e Ufologia, ele pergunta então, se no caso você não acredita que os aliens e os governos têm acordo, o que você tem a dizer sobre o ex-ministro da Defesa, Paul Heyman, que revelou que os países têm contatos e acordos com esses seres? O Paul Heyman foi muito importante na ufologia. Ele trouxe uma seriedade que até então não existia dentro de governos, mas todos os documentos que ele mostrou, infelizmente, não puderam ser comprovados como verdadeiros. Podem ter sido apagados, podem ter sido mentidos, o governo pode ter falado, não, esse documento não existe, e realmente existe. Podem, mas ele não conseguiu comprovar. Eu acredito no Paul Heyman? Acredito nele. Quando ele fala que os governos têm conhecimento de que estamos sendo visitados por seres extraterrestres. Que os governos têm conhecimento de que não se pode fazer nada para impedir esse tipo de visitação, mas que há governos trabalhando conjuntamente com raças extraterrestres, e ele falou isso mesmo, eu não acredito. Aqueles documentos, para mim, podem ser falsificados. A mim, não conseguiu provar o que ele estava falando. Infelizmente, eu gostaria muito que fosse, gente. Eu sou um ufólogo que parece muito cético às vezes, mas é porque eu não acredito em tudo que vejo. Eu questiono, e eu acho que todos deveriam fazer o mesmo, questionar, até a gente conseguir uma resposta definitiva. É até um jargão do Arthur Duval, né? Questione tudo. Não vamos falar de política aqui, tá, gente? Tem uma outra pergunta. Vocês não estão deixando eu usar minha pauta, gente. Manda superchat, tá? Para vocês ganharem as revistas falando sobre os OSNI. Ainda não teve superchat, tem muito comentário. Eu estou fazendo muita pergunta pro Thiago dentro dos chats normais. Mas essa pergunta aqui eu não pensei em pôr na pauta, eu achei muito interessante. Inclusive, eu tenho certeza que você tem conhecimento sobre o caso, que é o que podem dizer sobre a doutora Shirley Wright e Albert Einstein ter ido a uma base do exército quando era do caso Roswell. Essa história surgiu há pouco tempo. Eu sou apaixonado pelo caso Roswell. Eu tenho vários livros sobre o caso Roswell. Eu conheço o Don Schmitt, eu conheço Kevin Handel, que foram. E conheci o Stanton Friedman, né, que é ele que redescobriu o caso. E eu converso muito com eles sobre o caso Roswell. E quando surgiu essa notícia de que Einstein teria estado em Roswell, eu fui perguntar. Eu fui beber da fonte. Eu fui lá e perguntei para o Kevin Handel e para o Don Schmitt, que são os maiores pesquisadores do caso, até hoje, Don Schmitt até hoje pesquisa o caso, para perguntar se isso tinha algum fundo de verdade, algum embasamento. E eles, que já investigaram mais de 300 testemunhas diretas do caso Roswell, eles falaram para mim, olha, Thiago, isso a gente não desconhece. Essas informações seriam novas para a gente, mas nada do que a gente investigou em mais de 40 anos, que estão investigando desde 1970, 80, 30 anos, quase 40, indica que Einstein esteve investigando em Roswell. Eu e eles não duvidamos disso. Mas se realmente aconteceu, foi aquela coisa assim, bem mais ultra secreta. O que você pensa sobre a questão do Nikola Tesla afirmar que muitas das suas invenções tinha ligação com o contato que ele supostamente tinha com esses seres extradimensionais, né? Porque também está abordando o tema falando de ufologia,
e a ufologia agora se juntando com a física quântica, com o multiverso, surgindo a possibilidade desses seres, na verdade, não serem de outros planetas em específico, e sim serem de outras dimensões que acessam por tecnologia ou outro meio que a gente não tem a nomenclatura ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento, estarem entrelaçando aqui, né? Qual a sua visão sobre isso? Sobre esses seres? O primeiro que o Tesla era à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Não duvido que ele tenha sido um contactado. Eu já li algumas peças do Tesla, não sou um pesquisador da história dele, mas acho interessante. Ele é um cara muito acima da média, acima até do Einstein, na minha opinião, muito acima. E essa possibilidade de serem seres interdimensionais, de mundos paralelos, é a tese defendida pelo Jacques Vallée. O Jacques Vallée também acredita nisso, que são seres de outros universos, multidimensionais ou interdimensionais, que de alguma forma têm a tecnologia para poder passar de um mundo para o outro, de um universo para o outro. Eles não necessariamente precisariam vir de um planeta do nosso, se dizer, do nosso plano, e visitar nosso planeta. Eles poderiam ser de outros planos astrais, outras dimensões, e conseguiriam vir ao nosso planeta. Por isso que eles conseguem sumir rapidamente, estar num ponto, de repente estar em outro, desaparecer, o próprio ser desaparecer num piscar de olhos. Então é uma teoria, gente, da ufologia. A ufologia ela não tem nenhuma prova concreta de nada. Tudo na ufologia, desde o início até o meio, até o final, por enquanto, e as suas explicações são teorias. E quando a gente fala de teorias, a gente tem que aceitar todas, por mais esdrúxula que ela seja. A gente não pode simplesmente descartar, porque eu não acho que existam seres no fundo do mar. Você tem como provar que não existem? Se você tiver, ok. Mas se você não tem, você tem que pelo menos deixar aquele 0,0000001% de probabilidade. E esse 0,01% de probabilidade é uma probabilidade. Dentro disso, você tem uma postagem no seu Instagram falando sobre a questão dos religiosos ligado à ufologia. Aí tem a pergunta aqui do Marcelo Honório, que é a seguinte: você acredita que os religiosos, grandes líderes como o Papa, um Sai Baba ou um guru desse daí dos grandes líderes religiosos omitem alguma verdade para não perder o domínio sobre a fé das pessoas? Isso está até muito ligado ao contato, caso haja um contato em massa, eu acho que vai acabar com muitas religiões, né? O que você tem em conhecimento e o que você pensa sobre a religião e a ufologia? Não tenha dúvida disso. A grande maioria das religiões, ela aceita a existência de vidas em outros planetas com vida, outras civilizações. Até mesmo na Bíblia se fala que na casa do meu pai existem muitas moradas. É a interpretação, não sabe se é no céu, no paraíso. Mas as religiões que falam que não existe, que são demônios, se um dia a gente tiver esse contato definitivo, muitos dos seus seguidores vão questionar. Bom, você falou que não existia, mas olha aqui, veio de tal planeta, é um ser extraterrestre. E isso vai abalar as religiões, vai fortalecer algumas que sempre acreditaram nisso. Os hindus sempre acreditaram nisso. O espiritismo acredita nisso. Então vai fortalecer quem já pregava isso, quem já falava que isso é uma verdade, e vai balançar os alicerces de muitas outras. A Igreja Católica eu não acho que não vai sofrer muito, mas o que vai surgir, isso não tem sombra de dúvidas, vai surgir aquele sacerdote da Igreja do Sétimo Dia Extraterrestre. Ou então, Sara, nossa Terra Extraterrestre. Ou então, o Papa do planeta X. Vai ter isso. Certamente vai ter isso.
Se eu te falar, você não acredita. Já existe até um pastor da Igreja Ufológica Brasileira do Brasil, inclusive está para ver aqui no canal, falando sobre o contato dele com o Espírito Santo, que na verdade o Espírito Santo são os extraterrestres. Tá? Eu não vou falar o nome dele aqui agora, tá? Mas já existem igrejas ufológicas, pelo menos com meu conhecimento, só no Brasil. Deve existir em mundo afora, porque Deve. A cientologia, aquela do Tom Cruise, ela é baseada em preceitos extraterrestres. Vai ter um canal no meu. Vai ter um vídeo no meu canal em que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. eu acho uma doideira danada. Eu vi alguns documentários na Netflix, É outro uma lá na lavagem Amazon. cerebral, não, é uma lavagem cerebral Cara, muito eu grande. acho pior, com todo respeito, do que os Mormons, porque eu conversei com um amigo Mormon e as coisas que ele falou que tinha que passar ali era, pelo É, menos para mim, a gente tem igreja até do Maradona, então. é. Faz uma igreja para mim, manda o dízimo que eu aceito, fazer igual o pastor Arnaldo. Manda o dízimo para mim que eu aceito, tá, irmão? Varou e varoa, pode aceitar que aqui na igreja mactubiana tudo é liberado, tá? Tudo convém. Enfim, Tiago, você teve alguma experiência sendo uma abdução, um avistamento, algo que aconteceu contigo pessoalmente, que mexeu com você para você entrar de cabeça nesse meio ufológico, ou isso veio por é, instrução, indução dos seus pais, que você disse que seu pai é militar, e coisa que eu não sabia, que você falou que tinha acesso já a isso desde de bem jovem. Você tem algo para relatar assim sobre alguma pesquisa de campo que você foi fazer, ou alguma experiência espiritual que você possa chamar assim, dessa forma? Abduzido eu nunca fui, não quero e não desejo a ninguém. Eu tive um avistamento quando eu tinha 8 anos de idade, eu morava no Rio de Janeiro. Fui em 1982, na Barra da Tijuca. Década de 80, a Barra da Tijuca era praticamente deserta. E o Recreio dos Bandeirantes, então, não tinha quase nada. Era só terra e duna, uma pista. De um lado, uma duna e areia, e a praia, no outro lado, só duna. E eu morava lá no Rio de Janeiro, num condomínio chamado Barra Mares. Existe até hoje. E eu tava brincando com meus amigos e de repente eu vi uma luz parecia do céu. E a gente tava olhando para a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é onde o pessoal salta de asa delta e pousa ali em São Conrado. E na Pedra da Gávea é o gigante adormecido, né? E você tem o nariz do gigante, que é onde o pessoal realmente salta, é em cima. E eu vi essa luz descendo, e essa luz ela foi descendo, 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 uma luz vermelha. Ela foi descendo e apagou. Se apagou. Ali. Bom, se apagou um balão que lambeu, sei lá, alguma coisa. Década de 80, não tinha drones. Eu tinha 8 anos de idade. Mas tinha vivido até ali, eu tinha vivido uma grande parte da minha vida em bases aéreas. Meu pai era militar. Então eu conhecia o que era um avião, sabia o que era um helicóptero. Sabia, essas coisas mais comuns eu sabia. E de repente essa luz, eu não lembro quanto tempo depois, essa luz, essa bola, apareceu de novo e foi subindo. E ela foi ficando cada vez maior ou mais brilhante, e aumentou o tamanho. Ela fez um movimento de pêndulo e acelerou para o espaço, deixando um rastrozinho assim, purpurina vermelha, vamos assim dizer. Que eu na época eu gravei essa imagem. E foi essa experiência que eu tive. Isso me incentivou. Eu já gostava de ufologia. Eu já lia. Eu lia revistas ufológicas, era Planeta, era a revista UFO, era OVNI Documento. Eu lia essas revistas e lia revistas em quadrinhos de super-heróis. Então, depois desse avistamento, eu comecei a ler mais, mas eu já tinha um interesse sobre ufologia. E a partir daí foi só. Para depois de tantos casos que eu investiguei, tantas coisas que eu vi, não parei mais. E você é do time DC ou do time Marvel? Marvel, Marvel. mas eu lia tudo. Eu lia tudo. Eu lia DC e Marvel, Novos Titãs, Super-Homem, Heróis da TV, Homem-Aranha, enfim, eu lia tudo. Eu lia tudo. E era pequenininhas, né? Eram pequenininhas de primeira era Rio Gráfica Editora. Eu li Recruta Zero também. A Rio Gráfica Editora, depois foi para Abril. Hoje em dia o pessoal tá lendo essas da Eu Panini aí. lembro mais da época da Manchete, ali onde tinha o Space Ghost, Herculoides, que Isso é falava um pouco Hanna-Barbera, disso. isso é Hanna-Barbera.
A Hanna-Barbera tem uma vasta linha aí, tem o Scooby-Doo, tem Flintstones, Flintstones, tem os Jacksons. Jetsons, Os Jackson é uma coisa bem futurista que muita coisa já está aí hoje no dia a dia, sim, como o Star Trek, que a gente achava que falar com uma pessoa através de uma tela era coisa de muito à frente, e hoje a gente fala aqui com essa tecnologia com outras muito superiores que a gente não tem conhecimento, né? A tecnologia está evoluindo muito nos últimos anos. Você tem algum exatamente. conhecimento sobre alguma civilização extraterrestre, relatos e os Atlantes, ou a civilização Atlântida, da Atlântida? Não, há a teoria de que a Atlântida tenha sido uma civilização altamente tecnológica, antiga, altamente tecnológica, que viveu até antes dos fenícios, antes dos gregos, antes de todos esses, que tinha uma tecnologia muito grande, inclusive de máquinas voadoras. E alguém pode falar, não, mas isso é um absurdo. Bom, a gente tem nos textos sagrados hindus as Vimanas, que eram máquinas voadoras, descritas em textos sagrados de milhares de anos atrás, descritas e desenhadas detalhadamente. Então, e Atlântida seria também uma civilização muito altamente avançada, que teria não se autodestruído, um evento catastrófico natural dizimou essa civilização. E tem gente que acredita que até hoje eles vivam, eles sejam os extraterrestres, é uma das teorias. Eles não sejam os extraterrestres, eles sejam os intraterrestres submarinos que viajam para o nosso planeta. Mas eu não acho que tenham, que sejam eles não. Mas eles tinham, segundo dizem alguns teóricos dos antigos astronautas, que a civilização de Atlântida teria tido tecnologia, inclusive, de viajar com naves, não pelo espaço, mas dentro do nosso planeta. Falando sobre os antigos astronautas, um abraço, um beijo para Van Ted, que está em live, se eu não me engano, também, que ela mandou a live dela. Tá, Ted? Um grande abraço, um beijo para você. Daqui a pouco vai estar aqui no canal de novo, falando sobre um outro assunto, que é um livro que ela tá para lançar, né? E qual é o seu papel dentro da MUFON? Né, que o pessoal fala assim, MUFON, o pessoal vê muito pelo History Channel. Ah, MUFON. O que a MUFON faz no Brasil em específico? O cara da MUFON é um militar? Ele é um cara é um MIB, um homem de preto? O que é um presidente da MUFON Brasil? O que você faz como sendo membro e coordenador presidente da MUFON Brasil? Bom, eu sou diretor nacional do MUFON, não tem presidente. Presidente Isso, perdão. é só. E não tem nem presidente na MUFON, é CEO na MUFON também. Show. A MUFON é uma entidade sem fins lucrativos civil dos Estados Unidos, criada em 1969, que ela é a maior organização civil para pesquisa ufológica. A gente tem pesquisadores no mundo inteiro e o nosso trabalho é investigar os casos ufológicos que chegam até a gente. Aqui no Brasil, qual é o meu papel? De divulgação da MUFON. E isso ficou muito. Depois que eu virei. Infelizmente, eu virei diretor no meio da pandemia. Então, não pude fazer os eventos que a gente pode fazer, reunir pessoas para apresentar a MUFON, para as pessoas se vincularem, se associarem à MUFON, fazer a pesquisa de campo da MUFON. Então, o meu trabalho. E também fazer investigar os casos que recebem. Porque aqui no Brasil, hoje, só quem investiga os casos que chegam no CMS, que é a Central de Dados da MUFON, sou eu. E muitos dos casos eu não consigo investigar em loco. É por telefone, é por e-mail, é por WhatsApp. E o ideal seria que tivéssemos membros da MUFON em todos os estados do Brasil que pudessem se deslocar até tal lugar para entrevistar a pessoa, para investigar o caso e o que quer que seja. Mas acabando essa pandemia, ela afrouxando, a gente tendo mais como reunir com segurança, o meu papel vai ser de tentar fomentar o número de associados à MUFON e, principalmente, mostrar que é importante as pessoas terem um conhecimento de pesquisa de campo. E eu digo isso não é só porque é MUFON, você não vai ser um ufólogo melhor ou pior se fizer esse curso da MUFON, não é isso. Mas você vai ter um conhecimento que você não tem, isso eu te garanto.
você vai ter um padrão de investigação. Por exemplo, hoje você vai investigar o pouso de um OVNI. A pessoa simplesmente entra no local. Ela não se protege com luvas, ela não mede se há radiação, ela simplesmente entra. Vai que ali tem uma bactéria extraterrestre, um vírus, que seu corpo não está preparado para isso. Você pode entrar num local de pouso e pisar em evidências. Você vai perder evidência, vai estragar. Você, quando for coletar, você não tiver a técnica de coleta, você vai perder, você vai contaminar a sua amostra. Então, quando você faz esse curso, é para te dar essas noções. No curso tem até noção de você fazer pesquisa ufológica aquática, debaixo d'água. Como se você tiver um curso de mergulho, eu tenho um curso de mergulho, o PAD. Então você pode fazer investigação subaquática, de um objeto que afundou, que caiu, que mergulhou. Você tem essa possibilidade e acho isso interessante, é uma forma muito boa nisso. Ela cria padrões de pesquisa mundiais, que o que você pesquisa no Brasil, desculpa te cortar, mas elas, depois que a pessoa fizer esse curso, inclusive me prontifico a fazê-lo, eles dão a estrutura para a pessoa, há um financiamento, como é feito essa Não, eu escolha? pago para ser o diretor. Eu pago, Certo. eu não recebo, eu pago, assim como eu paguei para publicar vários livros, assim como eu ajudo a revista UFO de alguma forma. Não há uma remuneração. O que você recebe, você compra o curso, você recebe manual, você faz o curso, você é aprovado, você ganha um certificado de pesquisador de campo da MUFON. E aí você se associa, automaticamente se associa ao MUFON, e você anualmente paga uma taxa para continuar recebendo o e-journal, você continuar recebendo notícias e poder também fazer essa investigação de campo. Mas é tudo voluntário, você não recebe. É para quem realmente pode e gosta, de alguma forma, de ajudar. Dentro desses arquivos da MUFON, tem algum relato sobre casos? Inclusive tem um caso do Newton Bonifácio, não sei se você conhece o caso do Newton Bonifácio, que é um senhor já, né, que mora em São Paulo, interior de São Paulo, que já veio aqui no canal alguns anos atrás. Ele afirma que os homens de preto, desde que ele teve a sua abdução, perseguem ele. Eu pesquisei um pouco sobre o caso, não pude ir especificamente no interior de São Paulo, porque eu estava mais para a Zona Sul e não consegui deslocar porque eu tinha umas palestras para dar, mas já ocorreu algo parecido comigo, não como o filme MIB, mas você tem algum conhecimento se de fato existe alguma organização secreta, pode ser considerada ali MIB, os Homens de Preto, dentro desse fenômeno de ocultação ou tropas específicas de abordagem para pessoas que vão ali relatar ou abrir o bico, eles vão lá e calam a boca da pessoa, sendo ligados aos homens de preto. Ah, fui abduzido, houve um caso, aquela pessoa está falando muito. Quem, por exemplo, sofreu uma represália, segundo essa pessoa que você talvez conheça, um ex-militar americano que até desencarnou, acho que em 2017, 2018, que é o Bob Dean, que falou que tinha muito avistamento em base que ele trabalhava e falou que tinha influência os homens de preto saindo de lá com as informações para fazer os trabalhos de campo. Até onde isso é verdade, na sua opinião? E o que você tem conhecimento sobre essa organização desses homens de preto ligado ao seu conhecimento aí? Os homens de preto, eles eram agentes do governo, de agências do governo. Isso na década de 50, 40, 50, 60, quando o fenômeno ufológico explodiu. E o governo, não tendo como explicar a origem desses avistamentos, ele teve que começar a forçar a que as pessoas que estivessem mentindo falassem a verdade, e isso colocando medo nelas, ou até mesmo fazendo que elas não relatassem o que tinham visto para não causar pânico na população. Então os homens de preto ameaçavam as pessoas de morte, inclusive, para não falar. E muita gente ficou com medo e não falou. Mais recentemente, eu acho que esses homens de preto caíram em desuso. Não precisa mais ser homem de preto. Você hoje em dia chamaria muito mais atenção vestindo um chapéu preto, óculos preto e terno preto, gravata preta e camisa branca,
do que você estivesse vestido como um militar. A gente sabe que no caso da Varginha, as meninas que viram aquele ser, elas foram receber a visita de militares brasileiros, sugerindo pagar para que elas não falassem nada, ficassem quietas. Então não precisou ter homens de preto, foram militares mesmo. E eu acho, e eu acredito que até hoje ainda, não no Brasil, eu acho muito difícil, mas em alguns outros países pode ser que tenham agentes realmente do governo ou até militares que vão investigar alguma coisa e ameaçam a família ou ameaçam alguém a não falar mais nada. Isso eu acho que ainda pode ocorrer, sim. Ativar aqui meu som. Lembrando que vocês estão livres para mandar o superchat. A gente já está quase no final aqui, que eu não vou fazer como antigamente hangout de 2 horas não, tá? Eu combinei aqui com o Thiago 1 hora e meia no máximo. A gente está chegando aqui perto do final e quase não usei aqui as pautas, né? Porque eu queria só fazer um adendo dentro desse lance tecnológico que a gente comentou dos extraterrestres ou seres multidimensionais. A sua opinião sobre o Elon Musk e a SpaceX, essa questão de viagens para Marte, se a gente vai encontrar alguma coisa lá e se encontrar, se vai ser somente passado para a gente como bactéria ou algo do tipo. Gente, bom, o Elon Musk é um empreendedor. Ele não, gente, põe uma coisa na cabeça. Nem ele, nem o menino da Amazon fazem qualquer coisa de graça. Eles investiram dinheiro e querem dinheiro de volta. Ir para Marte é o sonho de toda a humanidade. Primeiro era a Lua. Chegamos à Lua, não tem nada lá, vamos para Marte. Colonizar um planeta novo, porque o ser humano, a humanidade, ela tem um instinto colonizador. Os portugueses foram colonizadores, os japoneses, os fenícios, os espanhóis, os ingleses, todos essas grandes nações, esses grandes povos, eles foram desbravadores. Isso é algo inerente ao ser humano, desbravar o nosso planeta, desbravar o universo. E eu acho que Marte já foi muito parecido com a Terra. Muito parecido com a Terra, e por algum motivo, catástrofe atmosférica, catástrofe natural, eles se destruíram, alguma coisa assim, eles deixaram, foi extinguida aquela civilização que poderia ter vivido naquele planeta, ou os seres vivos que poderiam ter habitado aquele planeta. Eu acho que se um dia chegarmos a colonizar Marte, ou até antes, eu acho que sim, vamos descobrir alguns resíduos. Não sei se vão ter prédios, não sei, gente, isso eu não sei. Mas eu acho que vão descobrir resíduos de que ali houve ser vivo. Ou uma lacraia, ou um protozoário, ou um dedo, um osso petrificado de algum ser, não sei. Mas eu acho que vão encontrar sim que Marte já abrigou vida. Inteligente eu já não sei. Tá difícil de achar inteligente aqui no Brasil, no nosso planeta, aliás, né? Tá difícil. Imagina fora, né? Inclusive, gostaria de saber se você assistiu aquele filme que algumas pessoas levaram para o cunho político, outras levaram mais Não, para olhe outro. para o céu, né? Não olhe para o céu. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Eu achei um filme totalmente ficção científica. No nível de político, gente, o pessoal tá muito politizado. Viagem, né? Tá muito politizado. Eu achei bem legal o filme, achei bem interessante Gostei, e mostra como o ser humano ele vive no mundinho dele. Um asteroide chegando e as pessoas estão nem aí, ó, tá chegando, mas vamos continuar nossa vida. Acho que mostrou muito bem como a grande maioria da população iria tratar esse assunto. E fazendo um adendo sobre essa colocação, além disso, o que ocorre hoje aqui nas plataformas como o próprio YouTube, Twitch, Twitter, as pessoas dão mais ênfase às coisas sensacionalistas do que de fato às verdades que pessoas às vezes falando ponderadamente estão ali passando o que é válido para as pessoas. Né? Você vê que canais que inventam histórias, como você citou aí, que não é muito adepto dessas pessoas que recebem extraterrestres, canais dessas pessoas batem milhões de visualizações.
na Exato. internet, vendem inúmeros produtos, vendem cura, como o João de Deus vendeu durante muito tempo. E quem vem falar um trabalho, trazer um trabalho sério de pesquisa, fica anos ali estudando, a pessoa tem até um público, um nicho legal, e o métier é aquele que a pessoa está buscando, mas se você não fantasiar, passa um tempo, a pessoa é bem orgânica ali, bem substancial e pum, rapa fora do seu canal. Ah, isso aí eu não quero saber, eu quero saber do extraterrestre que vai aparecer aqui agora. É igual o título, né? 2022, o ano do contato. As pessoas vêm para ouvir e falam assim: não, o Thiago Tiquete vai falar que ele tem agora um documento falando que os extraterrestres vão aparecer em 2022. A gente não colocar um título assim, que é chamado de clickbait por muita gente, as pessoas não vão ver o vídeo. A não ser que seja fazendo até aqui um, um merchanzinho para Carol Capel, né? Carol Carol Capel. Capel, que já tá com 2 milhões de views lá, que o que ela colocar lá cozinhando dá view pra caramba, mas também ela trabalhou para isso, E para ela é poder inteligente alcançar. demais. Ela é muito Não, inteligente. Muito claro, inteligente. obviamente, sem dúvida, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que ela é super inteligente. E quem sabe no futuro ela vai estar aqui no canal também dando os seus relatos e falando sobre o seu trabalho, que aqui o canal é para trazer aquele ufólogo que é mais casuístico, aquele que é espiritualista, aquele que é mais esoterista e todos os istas que existiam, a gente está trazendo aqui no canal para todos os credos. É universalista aqui, como eu falei, se a caneca se transformar no extraterrestre, esse Batman aqui sair e falar comigo, eu falo com ele. Assim como eu estou falando com o Tiquete, pode ser um espírito, como tem a teoria de 2012, aí, 21, do 12, 2022, todo mundo desencarnou, tem cada doideira, cara. Tu olha na internet, tu vai olhar os views do cara é 900, 1 milhão. O cara tem 200 mil inscritos. Tu vai ver os vídeos, é só baboseira. Eu brigo com meu filho. Filho, tu tá vendo o quê? Não, papai, tem que ver como se faz o gelo. Aí eu, como faz o gelo? Aí o cara pega uma forminha, bota água, enfia dentro e tira com a montagem. Aí eu falei, fui ver os views do cara. 78 milhões de visualizações num vídeo de 5 minutos, assim, tosco. Aí o cara tá ali estudando, fazendo um livro, trazendo verdade, tu vai ver o vídeo do cara, tem 10 mil views, 20 mil views. Quando chega isso, aí tu fala assim, cara, Quem me dera. aonde a gente tá chegando, né? Exatamente. Chegou os superchats, tem até o superchat aqui do Gustavo Costa e do Adriano Souza. Espero que vocês morem no Brasil para eu mandar a revista para vocês, tá? Senão o Thiago vai bancar essa revista para vocês. Brincadeira. Manda o Edson mandar, ué. Tá certo. Aqui tá falando assim: sabemos que os extraterrestres têm base na Terra há milênios, por isso eles não permitem que o nosso planeta seja destruído por uma guerra nuclear, por proteção ou autopreservação. Concordam? Eu acho que vai muito além disso. O planeta Terra, minha opinião, né? Quem tem que responder é o Edson. Ó, eu falar do Edson, tá falando da gente. O Thiago tem que responder. O que tu acha sobre isso, Thiago? Eu não acho que eles tenham. Eu não acho, mas não duvido. Tá? Eu só não acho que eles tenham bases no nosso planeta. Seria algo que também já teria visto de alguma forma. O pessoal vai achar que eu sou muito cético, mas eu sou aquele assim, eu tenho que ver. Eu tenho que ver, ou eu tenho que ter evidências, ou eu tenho que ter algo assim que na minha cabeça seja verídico, seja real, seja factível. Mas eles não têm nada a ver com o nosso planeta ser destruído ou não, pessoal. Não tem. Se tivesse, já falei, eles teriam achado uma cura para várias doenças, teriam evitado que milhões de pessoas morressem em outros conflitos. A gente já esteve perto, muito perto, de extermínio do planeta. Se eles quisessem mesmo, por que eles deixariam explodir 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Será que eles sabiam que só iam causar, só iam causar 300 mil mortes diretas e mais de 200 mil mortes indiretas? Quase meio milhão de pessoas. Fora a África, fora as questões de desigualdade mundial que A fome existe na África, a aí há fome na milênios. Ásia. Então, eu não, por isso que falar, eles não são bonzinhos, não são malzinhos. Eles vêm aqui fazer o que tem que fazer e ponto.
Então a gente vai entrar pro quadro final aqui do canal, tá? Saiba que Adriano Souza e o Gustavo Costa vão entrar em contato com vocês, brincadeira da parte, para enviar os 2 exemplares que eu recebi do Edson, falando sobre os OSNI. E a gente vai entrar no Toma lá da cá, que são algumas perguntinhas que eu vou fazer e você responde no estalo. Concorda participar? Vamos lá? Então Bora. vamos lá. Está finalizando aqui. Pessoal, peço vocês também que é inscrito lá no Desvendando Mistérios, que se inscreva aqui no canal do MacTube, que esse ano ainda o canal do Thiago chegue a 50 mil pelo menos, e o meu bata 100 mil inscritos, tá? Pronto. Fechou. Tá aí a meta. Se for os 10, os mil dele lá pro meu e os meus pro dele, com certeza a gente bate essa meta aí. Então vamos lá. Uma música. Uma música. James Got a Gun. Johnny got a gun. É Aerosmith, né? Isso. Um livro. Eram os Deus Astronautas. Boa, tá ali em cima. Se eu soubesse, tinha separado. Um sonho. Ver meus filhos com saúde no futuro. Uma música, você já falou, né? Tá aqui. Um lugar. Um lugar? Disney. Amo Disney. Uma mensagem pro público do nosso canal. Questionem. Sempre. Não acreditem em tudo que vocês veem. 99,9% que tem na internet é lixo. Pessoal, esse foi Thiago Luiz Chiquete abrilhantando mais uma live aqui no canal Leandro MacTube. Agradeço a presença de todos vocês hoje, tá? Comentando. O que eu não pude responder, ou o Thiago pode deixar que nas próximas lives minhas ou dos outros convidados eu estarei fazendo o máximo possível para responder vocês. E mais uma vez, reitero, pessoal, se inscreve para dar força a quem gosta de falar a verdade para vocês. Tá? Obrigado, Thiago, por tudo, pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Espero ter aqui novamente para a gente bater papo sobre assuntos mais específicos, que eu estou aqui com a minha pauta aberta. Eu acho que eu li umas 4 perguntas só da pauta e o resto foi desenrolando conforme o chat foi rolando. Tá bom? Obrigadão. Tranquilo, eu que agradeço. Pessoal, vamos lá. Pessoal do meu canal, se inscrevam aqui. Do canal do Leandro, se inscrevam lá no meu. E foi um prazer estar aqui. Sempre que for convidado, estarei aqui. Valeu, galera. Até o próximo áudio, o próximo vídeo. Tamo junto. Namastê, gratidão, salam aleikum e todos os credos juntos. Valeu.